Boa noite, estamos iniciando mais uma aula e dessa vez daremos continuidade sobre o tema América Latina. E o tema de hoje é Introdução à Diversidade Cultural da América Latina. De início, eu trago uma sugestão de vídeo no canal do professor David. Lá vocês podem acompanhar. Ele faz vários vídeos exemplificando o contexto cultural, social, político, histórico, sobre a América Latina, os países da América Latina. Aí vocês podem entrar lá, curtir, comentar. Um vídeo bem completo para vocês. A América Latina é uma região rica, como já falamos, né, diversa, composta por uma variedade de culturas, línguas e tradições. Hoje vamos explorar alguma dessas incríveis diversidades e entender como elas contribuem para a identidade única da América Latina. Como já vimos, a América Latina foi colonizada por espanhóis, africanos, europeus e indígenas, e essa miscigenação fez com que essa região fosse rica culturalmente, né? Dança, comida, gastronomia, a língua também é uma região com variedade linguística do idioma. Tudo isso faz com que a América Latina seja um país bem amplo, bem amplamente diversificado. Como eu já falei, a cultura indígena, né? A América Latina abriga muitas culturas indígenas, como os maias, astecas, incas. Esses povos têm suas próprias línguas, tradições e formas de vida que ainda são celebradas até hoje. Então, como eu já disse, a diversidade cultural indígena, né, presente, tem grande influência, né, nessa questão cultural da América Latina. Temos também a influência africana, né, que durante o período colonial muitos africanos foram trazidos para a América Latina como escravos. Essa é uma marca, né, que essa região tem, né? Muitos africanos foram escravizados aqui, trabalho forçado, e tipo isso fica evidente na música, na dança, na culinária, essas raízes africanas em vários países da América Latina, como Cuba, Costa Rica, Nicarágua, Honduras. Aqui estão alguns exemplos, né, de a cultura, a dança, em alguns países da América Latina, como esse assalto poético à La Paz durante o Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária na Bolívia, que foi no ano de 2013, né? Tem também os dançarinos da salsa, né, a salsa argentina, é presente também no Uruguai. E aqui é a Praça das Três Culturas, que é a igreja de São Telmo, que fica no México, né? A gente pode ver que o México também carrega várias raízes da cultura espanhola, colonização espanhola. Esses europeus que vieram para cá colonizaram vários países da América Latina também. Como falei, a América Latina foi colonizada por indígenas, africanos, europeus e as raízes europeias também, né, está bastante presente nessa cultura da América Latina. A colonização europeia, principalmente pelos portugueses, espanhóis, holandeses, deixou uma marca profunda nas línguas, arquitetura, religião e sistemas de governo também. Muitos países da América Latina buscavam exemplos de governo de países europeus. As raízes europeias, né, na política, eles vinham como uma força, né, desses países europeus. Aqui um exemplo, né, do Atlas, da comida latino-americana no México, né, na Guatemala, El Salvador, Venezuela, pratos típicos, né, dessas regiões, tipo o bife de chouriço na Argentina, a empanada no Chile, o sanduíche de chola na Bolívia, no Equador tem a gatita, no Peru tem o ceviche, que é bem bastante comum, no Paraguai a chipa, na Venezuela jarapas, na Colômbia bandeja paisa. Então a culinária da América Latina é bem diversificada, né? A feijoada no Brasil, né, é um prato típico brasileiro também. Você vê como que acontece essa miscigenação dentro dos países da América Latina. O idioma também carrega, como eu já falei, carrega várias raízes, né? É outro elemento essencial da cultura na América Latina. A língua espanhola é falada na maior parte da região, mas existem exceções, como o Brasil, né, que fala português, e outros países que falam inglês e holandês. Há também uma grande variedade de línguas indígenas e outras línguas locais faladas em diferentes partes do continente. A gente viu que durante esse período que muitos pensadores, muitos estudiosos tinham receio de colocar o Brasil como pertencente à América Latina, como eu ia falando. O exemplo, o idioma, né? O idioma brasileiro
feito no Brasil é diferente dos idiomas dos restantes países. Enquanto no Brasil fala-se o português, na maioria dos países possui inglês, como no Canadá, Estados Unidos, o holandês no Suriname e espanhóis em grande parte dos países da América Latina. E também tinha essa resistência, né, de colocar o Brasil como pertencente da cultura latino-americana. Outro aspecto importante dentro do aspecto cultural é a religião. A maioria dos países da América Latina tem como religião predominante o cristianismo, com a Igreja Católica sendo a mais influente, especialmente devido à colonização espanhola e portuguesa. Como a gente viu, o Brasil, além de ter essa predominância de falar o português, diferente de alguns países que, no período colonial, o Brasil foi feita a independência de forma teoricamente pacífica. Na maioria dos outros países, foi por meio de resistência, por meio de guerras civis, de golpes de Estado. Isso faz com que o Brasil, por esses pensadores, sejam colocados à parte, né? Aqui alguns exemplos de pratos, né? Pratos típicos da culinária de alguns países da América Latina, como o churrasco no Uruguai, bastante popular, o ceviche no Peru, arepas na Venezuela, no México eles têm o costume de consumir bastante pimenta. Aqui então, como essa aula foi mais ou menos para exemplificar esses aspectos culturais da América Latina, ver como que o país é diversificado, o país sofre com a desigualdade social, né? A região da América Latina é considerada um dos países mais pobres do mundo, né, com a maior desigualdade social do mundo. E essa aula foi basicamente isso.